Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 2 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha para fazer as anotações necessárias. E o assunto de nossa aula de hoje é o estudo de um gênero textual chamado tirinha. Muito bem, os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: diferenciar a tirinha dos gêneros cartoon e charge que nós já estudamos na aula anterior. Identificar os elementos, a estrutura, o suporte e também a função social do gênero tirinha. Apreender o sentido global do texto e, por último, ler e interpretar uma tirinha. Vamos lá! Então, como a gente já falou anteriormente, né, do cartoon e da charge, que são textos veiculados no meio jornalístico, a tirinha também ela vai ser veiculada em jornais, revistas, e a gente vai então conhecer a diferença destes três gêneros, né, que são tão parecidos. Então as tirinhas, elas vão se apresentar como uma espécie de história em quadrinhos mais curta. Então seria essa a definição: tirinha é uma história em quadrinhos mais curta e que normalmente também fazem críticas sociais. Veja bem, lá no cartoon a gente já viu essa questão da crítica social, né? Também na charge a crítica social, e a tirinha também vai fazer uma crítica. Essa crítica pode ser uma crítica ao comportamento humano, né? Pode envolver uma questão política e vai ter alguns personagens então. E esses personagens, eles são os que dão a continuidade à tirinha, né? Ela é uma sequência de histórias. Então, quando ela é publicada num jornal, numa semana tem lá uma tirinha, na semana seguinte tem a tirinha de novo, mas daquele mesmo personagem. A gente vai conhecer hoje alguns personagens de tirinhas que são bastante conhecidos de vocês também, eu acredito, porque nos livros didáticos a gente sempre tem, né, tirinhas destes personagens que eu vou mostrar hoje para vocês. Muito bem, começando então com o Calvin e o Haroldo, né? São dois personagens de tirinhas muito conhecidos. Calvin e Haroldo é uma famosa série de histórias em quadrinhos que são publicadas desde o ano de 1985. Os personagens, né, esses dois personagens aí, eles vão falar de temas sobre a vida, sobre críticas sociais e outras temáticas também importantes, né? Então esse menininho loirinho ali da camisetinha vermelha com o tigrão, muito bem. Também nós temos esta personagem muito conhecida nossa. Nossos livros didáticos sempre têm tirinhas da Mafalda. A Mafalda, ela também é uma famosa série de tirinhas escritas e desenhadas por um cartunista argentino chamado Quino, que faleceu há bem pouco tempo, né? Até pouco tempo atrás, aí alguns meses atrás, o Quino ainda era vivo. As histórias, né, que apresentam a menina Mafalda vão sempre falar dessa Mafalda preocupada com a humanidade e também com a paz mundial, certo? Também questões políticas, a Mafalda adora falar sobre isso, né? E essas histórias, então, que nós estamos falando aí de humanidade, né? De paz mundial, então vão aparecer ali do ano de 1964 até 1973, é uma época bastante turbulenta, né? Bastante difícil aí essa década de 60, 70, que é quando o Quino vai colocar a Mafalda como um personagem para falar
né, da humanidade, da paz mundial e das questões políticas. E a Mafalda é uma menina muito famosa, né, apesar dela ser lá da Argentina, mas ela é muito famosa em toda a América Latina e também na Europa. Ela é muito conhecida, ela é muito popular. Muito bem, vamos às características então do gênero tirinha. Você pode anotar, né, as características no seu caderno. Você já anotou as características da charge, do cartoon, agora anote as características das tirinhas. As tirinhas, que também são chamadas de tiras ou tiras cômicas, são um tipo de gênero textual em que uma mensagem ela é transmitida por meio de uma história contada em 3 ou 4 quadrinhos. Então ela não vai ter mais do que isso, né? Ela é uma história em quadrinhos curta. Muito bem. Também vai unir a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, também faz uso de linguagem mista ou híbrida, né? Quando usa as duas linguagens, mista ou híbrida. Vai utilizar balões de fala para dar voz às personagens, porque se nós temos história em quadrinhos, nós teremos balões de fala. Trata-se de uma curta sequência narrativa, então é uma história contada ali naqueles quadrinhos, né? E sempre vai trazer como referência a crítica aos valores sociais. Costuma ter uma publicação bastante regular, como eu falei para vocês, semanalmente, né? Então, cada vez vai tendo lá uma historinha diferente. E são como histórias em quadrinhos, as chamadas HQs, porém bem mais curtas, né? Se for muito longo, daí é uma história em quadrinhos e não uma tirinha. Vamos conhecer agora duas tirinhas. Começando então com nossos queridos aqui, Calvin e Haroldo, né? Então olha só, pessoal, nós temos aqui uma tirinha formada por 4 quadrinhos. Observem que existe aqui uma sequência narrativa, então existe uma história sendo contada, com começo, meio e fim, mas é uma historinha curta que foi contada em 4 quadrinhos. Muito bem. Então vamos lá, ó. O Calvin diz o seguinte: olha, Haroldo, tem um quatizinho ali no chão. Está vivo? Acho que sim, mas machucado. Veja como ele respira com dificuldade. Melhor não tocar nele se está machucado. Isso, você espera aqui e faz guarda. Eu vou e trago a mamãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Você não pode virar mãe se você não puder consertar tudo muito bem. Olha que legal, né? Então, nessa tirinha, o Calvin e o Haroldo acharam um bichinho machucado e o que é que está se falando aqui, né? Está se falando da questão da mãe. A mãe que dá conta de tudo, que conserta tudo, que cura qualquer machucado. Então, aquela função que a mãe tem de dar conta de tudo, né? E bem interessante o que ele coloca. Você não pode virar mãe se você não der conta de consertar tudo muito bem. Então, muito legal essa tirinha aí do Calvin e do Haroldo. E também uma tirinha da Mafalda, né? Que são os nossos principais personagens de tirinhas. Também nós temos aqui uma sequência de 4 quadrinhos. Temos uma narrativa curta, como a gente falou, que isso é característica, né, da tirinha. E aqui nós vamos ter o que então? Uma professora, né? A gente consegue visualizar isso porque atrás dela tem um quadro com as sílabas pá, pé, pi, pó, pu. Temos a Mafalda, o amiguinho lá da Mafalda, né? Que é o Manolito. E eles estão aqui num diálogo. Aí a professora diz assim: vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Aí a Mafalda ficou pensando, vai ver que ele vai falar aquele palavrão, né? Porque as sílabas ali sugerem, né? Um palavrão. E aí o Manolito fala política. E a Mafalda
fala baixinho para ela mesma. E falou mesmo, né? Então aqui está satirizando, está falando, né, de forma crítica, para que o público entenda que no conceito ali da Mafalda, política é um palavrão. Por quê, gente? Porque na política acontece tanta coisa ruim envolvendo política que as pessoas estão desacreditadas, né? Dos governantes, da política, dos partidos políticos, enfim. E aí, né, ela acaba então confirmando que política é um palavrão. Então, de uma forma irônica, crítica e também bem-humorada sempre, né? Muito bem, pessoal. Vamos analisar então as características dessas duas tirinhas, embora a professora já tenha falado alguma coisa aí durante a leitura das tirinhas, mas vamos reforçar então, né? Vocês viram duas tirinhas, uma do Calvin e do Haroldo e outra da Mafalda. Então, ambas são narrativas curtas, feitas em 4 quadrinhos, utilizam a linguagem verbal e não verbal, possuem balões de fala, né, para as personagens. A tirinha do Calvin e do Haroldo fala sobre a vida, né? Então é uma característica, a temática das tirinhas tem como característica falar sobre vida, comportamentos humanos. No caso ali, né, essa questão sobre a vida é a fama que as mães têm de curarem ou consertarem tudo como se elas fossem super-heroínas da vida real. E já a tirinha da Mafalda está fazendo uma crítica social e política quando a própria política ali, né, que o Manolito fala, é comparada pela Mafalda com um palavrão, né, nesse sentido como sendo algo pejorativo. Muito bem. Pessoal, então, vamos ficando por aqui nesta nossa aula sobre as tirinhas. Vocês vão agora fazer os exercícios de interpretação desta aula. Agradeço a atenção de vocês e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!